Glória a Deus. Mais uma manhã de terça-feira. Estamos aí firmes e fortes, né, nessa série a respeito dos frutos do Espírito Santo. Glória a Deus. Fruto do Espírito é o nome da nossa série essa semana. Nós estamos tratando a respeito dessas evidências, né, do Espírito Santo de Deus sobre as nossas vidas. E hoje nós vamos falar a respeito desse fruto que nós acreditamos ser a base de toda a evidência de uma pessoa cheia do Espírito Santo, que é o amor. Nós viemos de uma semana onde nós estávamos falando bastante, né, desse tema a respeito do amor. O tema da nossa série da semana passada foi de todo o coração. Então nós estávamos falando muito a respeito desse tema de amor, amor a Deus, amor às pessoas, né, amor ao próximo. E hoje nós vamos relembrar um pouquinho a respeito desse tema, né? Nós vamos falar do amor, que é a essência do fruto do Espírito Santo. Bom dia a cada um que está chegando aí. Bom dia, Paula. Bom dia, Andressa. Bom dia, Kelly. Sejam bem-vindas aí, no nome de Jesus. Vamos encaminhando essa live para as outras pessoas. Vamos lá? Deixa Deus te usar aí agora, minha irmã. Clica nesse aviãozinho aí, vai aparecer uma lista de pessoas mais próximas de você. Seleciona aí no mínimo 5 pessoas e encaminha essa live para cada uma delas. Você que está nos assistindo no YouTube, curta esse vídeo, compartilha. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreva, ativa aí o sininho das notificações para você ficar por dentro de tudo aquilo que está acontecendo. Então, nessa semana nós estamos nessa série, né? O fruto do Espírito. Glória a Deus por isso. E hoje nós vamos falar desse primeiro fruto que é mencionado em Gálatas capítulo 5, no verso 22, né, que fala que o fruto do Espírito é o amor. Bom dia, Lu, que está chegando aí. Bom dia, Érica. Paz do Senhor. Bom dia, Karina. Vamos compartilhando, queridos. Envie essa live para as outras pessoas. Nós vemos aqui nesse texto de Gálatas, né, que o primeiro fruto sendo mencionado por Paulo aqui, a primeira expressão mencionada do fruto do Espírito é o amor. E isso não é por acaso. Paulo ele já começa mencionando o amor, porque entendemos então que o amor, ele é a base. Paulo está revelando para nós que a base, os outros frutos, eles manifestam, eles partem desse princípio do amor. Eu estava dizendo agora há pouco aí que nós viemos já de uma semana falando a respeito do amor, né? A série foi de todo o coração. Nós estávamos falando do amor a Deus, amor às pessoas, mas nós precisamos dar essa reforçada, né? Que o fruto, a evidência, a primeira evidência, que é a base de todos os outros, das outras manifestações, é o amor. É o amor. Paulo começa dizendo, então, a respeito desses frutos do Espírito, ele começa já com o primeiro fruto, que é o amor. O amor é a essência, né? É o tema de hoje. O amor é a essência do fruto do Espírito Santo. Sem ele, guarda isso, sem ele as demais manifestações, elas se tornam superficiais. Eu posso ter diversos dons, eu posso ter diversos frutos, fruto do Espírito Santo. Hoje nós aprendemos que é fruto, né? Um só. Mas sem essa característica do amor, as outras manifestações desse fruto se tornam superficial. Bom dia, Débora, que está chegando aí. Bom dia, Josias. Glória a Deus pela vida de vocês aí, de vocês estarem firmes, né, nesse propósito, fiéis a esses devocionais aqui. Glória a Deus pela vida de vocês. Nós precisamos perceber aqui, né, no grego existem vários tipos de amor, determinados tipos de amor. No Brasil, quando você fala amor, nós entendemos como uma expressão única, né? Um amor que eu sinto por alguém. Mas no grego nós compreendemos esse amor dividido por diversas formas, né? Mas o texto aqui está falando de um amor que não é um amor filéu, somente um amor de amizade. Nem está falando do amor eros, né? Que é um amor de homem para mulher, né? Um amor romântico. Mas o texto está falando aqui de um amor ágape. O que é o amor ágape? É o mesmo amor que Jesus tem por cada um de nós, que é um amor sacrificial, um amor incondicional, que escolhe amar sem esperar retorno.
Então é esse amor que Paulo está dizendo em Gálatas, capítulo de número 5. É um amor sacrificial pelas outras pessoas, um amor de sacrifício. A manifestação do nosso amor, que é o fruto do Espírito Santo em nós, não são para quem precisa. Eu não manifesto amor para quem precisa, simplesmente. Mas sim porque eu decido amar. Tem pessoas que não merecem o nosso amor, mas elas precisam dele. O amor, ele é no começo de tudo, para nós precisarmos compreender, né? Nós precisamos compreender isso. O amor, no início de tudo, de todas as coisas, ele é a essência do próprio Deus. João, ele vai dizer, 1 João, a primeira carta de João, capítulo 4, verso 8, ele diz que Deus é amor. Deus é amor. Não tem como nós dizermos que temos esse Deus sobre as nossas vidas se nós não conseguirmos manifestar o amor. Essa evidência de que o Espírito Santo está em cada um de nós. E se esse Espírito está em nós, esse Espírito nos capacita, nos enche desse amor ao ponto de transbordarmos na vida das outras pessoas. Vamos para a parte prática? O primeiro ponto que eu entendo aqui a respeito desse texto é que o amor, ele é o fundamento de toda maturidade espiritual. O amor, ele é o fundamento. O que é o fundamento? É o alicerce. É aquilo que sustenta a estrutura, é aquilo que dá base, é aquilo que mantém de pé, é aquilo que mantém firme. Então o amor, ele é esse fundamento de toda a maturidade espiritual. Você conhece um cristão maduro quando ele carrega consigo a evidência de amar as pessoas incondicionalmente, de uma forma sacrificial. Nós olhamos para um cristão maduro e falamos assim, como essa pessoa ainda consegue demonstrar algum tipo de afeto, de amor por alguém que só causou mal. Isso é o ápice da maturidade de um cristão, queridos. Não é quando ele carrega vários dons, não é quando ele manifesta nos dons, não é quando ele profetiza, não é quando ele tem uma palavra extraordinária para dizer, mas é quando ele manifesta o amor. Paulo, ele vai dizer na carta de 1 Coríntios, capítulo 13, onde ele fala muito a respeito do amor, do verdadeiro amor. Nós vemos ali na carta de 1 Coríntios, Paulo que muitas vezes repreende as mulheres de falarem em um culto. Mas isso porque nós vemos que naquela época várias profetisas da deusa Afrodite, né, que eles acreditam ser a deusa do amor, elas estavam ali, algumas se convertendo, mas algumas entravam dentro de um culto para de alguma forma causar escândalo e começavam a falar a respeito da deusa do amor. Então Paulo, ele fala assim, então que cessem as mulheres de falar no culto. Hoje nós vemos essas pessoas trazendo para a nossa realidade de hoje que não é uma verdade. Paulo usou isso em um contexto específico, porque as profetisas ali, né, da deusa Afrodite, elas de alguma forma tumultuavam os cultos e começavam a falar a respeito da deusa. Então Paulo, em determinado momento na carta de 1 Coríntios, ele explica ali o que é realmente o verdadeiro amor, que vai muito além, não tem nada a ver com deusa, né, nenhuma. E 1 Coríntios capítulo 13, ele começa falando a respeito do que é o verdadeiro amor. E o verso de número 1, ele vai dizer, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como um sino que ressoa ou como um prato que retine. Ele está dizendo, por mais que eu fale a língua dos homens, a língua dos anjos, por mais que eu tenha dons, ele vai falar a respeito dos dons, mas ele diz, se não tiver amor, de nada adianta. A luta dizendo, amor sacrificial é uma decisão. Eu decido amar, independente do outro. É isso aí. Está começando a compreender. Esse é uma das facetas do fruto do Espírito, que é o amor. O amor não é sentimento, ele é fundamento. Guarda isso? Amém? O amor não é um sentimento, ele é o fundamento. Ele é aquilo que estrutura a nossa fé, é aquilo que estrutura os dons, estrutura toda a nossa caminhada espiritual. A maturidade de um cristão, guarda isso, se mede pela sua capacidade de amar, não pelo quanto ele sabe fazer. Se está faltando amor na sua vida, queridos, você está precisando mais ser cheio desse Espírito.
Peça para o Senhor nessa manhã te encher do Espírito, para que você possa amar as pessoas incondicionalmente. Segundo ponto, o amor é a prova de que somos verdadeiros discípulos. O amor é a prova de que somos verdadeiros discípulos. Jesus deixou isso muito claro para cada um de nós, né? João capítulo 13, verso 35 diz assim: nisso conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Ele deixou isso muito claro. Isso não é uma questão a ser debatido. Isso não é uma questão a ser interpretado. Isso é claro na palavra de Deus. Jesus deixa isso muito claro. Nisso conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor um pelos outros. Quer saber de uma coisa? O mundo, ele não se impressiona com o nosso discurso bonito. O mundo, ele não se impressiona simplesmente com um texto bem, bem dito, bem escrito, mas com uma conduta cheia de amor. Independente das circunstâncias. Um amor incondicional, que não depende de condições favoráveis para ser expressado. Mas é um amor incondicional. Não depende que alguém faça algo por mim para que eu possa expressar. O próprio Jesus diz isso. Se você ama aquele que vos ama, qual é a diferença que nós temos do ímpio? Se nós amamos somente quem nos ama, se nós correspondemos com amor somente àquele que demonstra amor para cada um de nós, qual é a nossa diferença? Os ímpios também fazem isso. Os ateus também fazem isso. Os maus também fazem isso. E o terceiro ponto é: o amor é o único caminho para manter o fruto saudável. Sem o amor, guarda isso, a alegria vira somente um momento de euforia. É passageira. Se nós não tivermos o amor sobre as nossas vidas, tudo aquilo que nós pensamos ser um caminho bem estruturado, um caminho espiritual bem estruturado, não passa de um castelo de cartas. Porque quando nós não carregamos o amor em nós, a primeira pessoa que pisar no nosso calo, a primeira pessoa que nos ofender, nós já revelamos quem verdadeiramente nós somos. Quando nós temos o amor como a base da nossa caminhada cristã, como a base da nossa maturidade, quando nós temos o amor não como um sentimento, mas como um fundamento que estrutura toda a casa que nós estamos construindo espiritualmente, pode vir a circunstância que for, pode vir muitas vezes, a afronta que for sobre as nossas vidas, nós permaneceremos de pé. Colossenses capítulo 3, verso 14 diz: acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. O elo perfeito é aquilo que liga, é aquilo que sustenta todas as outras virtudes. No decorrer da semana nós vamos falar a respeito, das demais partes desse único fruto, do fruto do Espírito Santo. E nós precisamos compreender esse primeiro, essa primeira parte do fruto, essa primeira faceta desse fruto, que é o amor. Amar como Cristo, muitas vezes, parece impossível para quem não está cheio do Espírito de Cristo. Só será possível amar como Cristo amou, se nós carregarmos o Espírito de Cristo em cada um de nós, que é o Espírito Santo. E para nós concluirmos essa mensagem, hoje o Espírito Santo ele está nos confrontando, Estamos, de alguma forma, tentando amar com as nossas próprias forças, com a força da carne, ou nos rendendo ao Espírito para amar como Cristo ama. Nós precisamos trazer essa pergunta para cada um de nós. Será que eu estou tentando amar as pessoas com a minha própria força, com a força da carne, ou estou me enchendo desse Espírito, do Espírito do amor sobre a minha vida, para que eu possa amar como Cristo amou as outras pessoas? Nós precisamos trazer essa reflexão sobre as nossas vidas. Porque, queridos, não tem como nós caminharmos um caminho que é espiritual com a força da nossa carne. Nós precisamos nos encher desse Espírito, não somente para amar ou demonstrar amor ou manifestar amor, mas para vencer todos os obstáculos que aparecerão contra nós. A palavra do Senhor vai nos dizer o quê? Que a nossa batalha não é contra carne e nem sangue, mas sim contra principados e potestades do reino celestial do mal. Essa batalha é espiritual, esse caminho é espiritual. Nós somos seres espirituais e nós muitas vezes tentamos levar uma vida que é espiritual com princípios da carne,
Qual que é o princípio da carne? É esse que nós estamos falando hoje, de querer amar as pessoas de uma forma condicional, com condições. A carne, ela só corresponde ao amor que ela recebe. Mas o Espírito, ele ama incondicionalmente, independentemente daquilo que nós recebemos da outra parte. É um amor sacrificial, é um amor que Jesus tem por cada um de nós. E talvez você ouvindo isso que eu estou dizendo, você deve estar se perguntando, ou até mesmo questionando, dizendo como é possível amar alguém que só quer me fazer o mal. Queridos, aos olhos da carne é realmente impossível. Aos olhos da carne, isso é impossível. Mas quando nós andamos não conforme, a vontade da carne, mas sim através desse fruto, que é o amor, cheios do Espírito Santo, nós começamos a fazer coisas que até mesmo nós duvidamos. Até mesmo nós duvidamos. Nós olhamos e falamos assim, eu não entendo o que está acontecendo, eu não sou assim, mas eu estou agindo assim. E isso é o Espírito Santo. Né? O salmista Davi, ele vai dizer em Salmo 51, verso 10, ele diz assim, cria em mim, ó Deus, um coração puro. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. O próprio Senhor Jesus vai dizer que nós deveríamos ser como crianças, né? Como criança. E criança, você percebe algo nela. Que muitas vezes você precisa corrigi-la, muitas vezes você precisa chamar a atenção dela, e quando você pensa que ela está ali guardando mágoa, guardando rancor, não quer mais conversar com você, daqui a pouquinho ela já vem sorrindo, ela vem te abraçando, vem perguntando alguma coisa, puxando assunto. É um espírito puro. É um coração puro, que não guarda mágoa, que não guarda rancor e expressa o amor independente daquilo que ele está recebendo em troca. Que nós possamos ser assim como as crianças, querido. Inocente para muitas coisas. Né? A palavra fala também que nós devemos ser espertas como uma serpente, mas também inocentes, como uma pomba, como uma criança. O desafio de hoje é esse, é bem claro, avalie a sua motivação. Peça a Deus para gerar em você o amor, mas é esse amor ágape, tá? O amor ágape é um amor incondicional. Não é um amor de amizade, não é um amor filéu, mas é um amor ágape incondicional, que não busca retorno, não depende de emoção, mas é entregue mesmo quando tudo parece, favorável contra. Sendo contra aquilo. Nós precisamos amar incondicionalmente. Essa é a primeira faceta desse fruto. Guarda isso no seu coração nesse dia. Nós possamos manifestar esse fruto, que é o amor pelas outras pessoas. Você recebe essa palavra nessa manhã? Cada um que está aí, que nós possamos, de alguma forma, compreender essa palavra. E não somente compreender, não somente ouvir essa palavra, mas manifestar. O Senhor nos chama hoje a manifestar esse fruto do Espírito, que é o amor. Eu quero orar por você, quero declarar um dia de bênção, um dia de vitória, um dia de conquistas. Mas antes da nossa oração, tira um print aí para você compartilhar nas suas redes sociais. Me marca lá que eu quero repostar também. Ver lá que você está aqui ativo junto com a gente nesses devocionais, nessa manhã. Vamos lá, 1, 2, 3 e... Tira um print aí. Amém. Glória a Deus. Feche seus olhos, eu quero orar por você. Pai, nessa manhã nós te agradecemos pelo teu amor, pela tua graça, pela tua infinita misericórdia que mais uma manhã se renova sobre as nossas vidas. Obrigado, Senhor, por esse privilégio. Obrigado, Senhor, por essa rica oportunidade. Obrigado, Senhor, por podermos mais um dia escrever uma página da nossa história. E nós não queremos escrever essa página, Senhor, sozinhos, vazios. Nós consagramos esse dia ao Senhor. Nós te pedimos, Espírito Santo de Deus, esteja conosco aonde nós formos. Nos capacita, Senhor, abra os nossos olhos, nos dê discernimento, nos encha ao certo ponto de amar as pessoas incondicionalmente. Que nós possamos transbordar do seu amor. Que nós possamos evidenciar esse fruto do amor nas nossas vidas, não somente nas nossas palavras, mas também nas nossas atitudes. Nós te agradecemos, Senhor, damos a Ti todo louvor, toda honra, toda glória, toda majestade seja dada a Ti. Nós pedimos, Pai, um dia abençoado diante da Tua presença.
Nós pedimos, Espírito Santo de Deus, abra as portas, abra o caminho, coloque diante de nós oportunidades para que nós possamos cada dia mais glorificar o teu nome através dos nossos testemunhos, de tudo aquilo que o Senhor tem feito, faz e ainda irá fazer sobre as nossas vidas. Eu oro, Senhor, por cada vida que está aqui me assistindo nesse momento. Te peço, Pai, no nome de Jesus, que a tua presença invada essa casa, invada esse lar, invada o ambiente onde essa pessoa se encontra. Te peço, Pai, que no nome de Jesus o Senhor esteja direcionando, abrindo os caminhos, abençoando, Senhor, essa pessoa, essa família que ela representa. Te peço, Pai, no nome de Jesus, que a tua libertação, que a tua cura, que a transformação, que a restituição seja sobre essa vida nessa manhã. Eu oro, Pai, consagrando a Ti a nossa vida, o nosso dia. No nome de Jesus, amém e amém. Queridos, que Deus te abençoe. Amanhã nós estaremos aqui novamente, às 7 horas da manhã. Então eu espero você. Coloque seu celular aí para despertar. Quando despertar, você sabe que o nosso devocional está começando. Então convide mais pessoas para estar aqui também. Compartilhe nas suas redes sociais. E amanhã eu espero você aqui às 7 horas da manhã. Que Deus te abençoe. Hoje tem oração na Lagoinha, aqui em Santo Antônio da Platina, às 8 horas da noite. E como toda terça-feira, eu deixo uma caixinha aqui aberta no meu store, para você que não pode estar na oração, enviar o seu pedido de oração, que nós estaremos orando por você. Beleza, meus queridos? Que Deus te abençoe. Tchau, tchau.